irmãos, a paz para todos. Eu sou Leonardo Barbosa e esse é mais um vídeo do canal Voz que Edifica. Que bom que você está aí. Bem, de antemão já quero pedir desculpas pela qualidade, do vídeo aqui. Eu estou tendo que fazer ele no carro, porque durante a semana a minha vida é muito corrida. Agora eu estou indo para uma outra cidade, onde eu trabalho, porque eu trabalho em 2 locais e são em cidades diferentes. Então, durante a semana a minha vida é essa, Eu estou ou na cidade onde eu resido e trabalho, ou eu estou na cidade onde eu moro e tenho ainda a cidade onde eu congrego, que é a minha cidade onde eu nasci. Então, a minha vida é bem corrida mesmo durante a semana, mas eu não posso deixar de compartilhar aqui com vocês um vídeo, uma mensagem, algo que eu sinta no coração de falar para vocês, Então peço desculpas aí e em breve aí eu voltarei a fazer vídeos aí com um pouco mais de qualidade, com o celular um pouco melhor, o áudio um pouco melhor, mas assim, o que importa aqui é o conteúdo. Espero trazer aqui um conteúdo interessante para quem assim está vendo. Pessoal, eu quero falar hoje aqui, vocês sabem que o meu canal ele é um canal que eu gosto de falar muito mensagens, principalmente mensagens que venham do Evangelho, mensagens que venham nos ajudar a lidar com os conflitos e tensões do dia a dia à luz da Bíblia. Então, esse é o carro-chefe, aquilo que eu propus do meu coração em fazer ao longo desses 5, 6 anos de canal Voz que Edifica. Mas assim, também ele é um canal onde eu quero muitas vezes deixar a minha opinião, quero deixar aqui uma mensagem dentro de algum assunto, principalmente quando envolve evangelho, quando envolve mundo evangélico, quando envolve mundo gospel, quando envolve aí esses assuntos midiáticos que a igreja está relacionada. E é claro que eu não poderia deixar de falar aqui sobre o que está acontecendo agora, talvez eu estou falando de uma maneira até tardia, porque o hype desse assunto mesmo foi na semana passada, mas é até bom, porque assim meu vídeo não vai estar em tanta evidência. E eu já falei aqui, eu não tenho dinheiro para pagar advogado, então eu não vou citar nomes aqui, mas eu acredito que o que eu for falar aqui vocês vão entender bem, o assunto que eu estou entrando aqui em questão. Bem, na semana passada ficou em grande evidência aí os áudios de um pastor evangélico muito conhecido, da Assembleia de Deus, onde ele, eu não vou dizer que foi palavrão, mas de uma maneira bem inapropriada para um pastor. Ele estava falando no telefone com o ex-presidente Bolsonaro e isso causou muito escândalo, muitas pessoas na internet, principalmente, muitos canais, muitas redes de notícia colocaram esse áudio e apresentaram muito espanto com o áudio, tendo em vista que é um pastor evangélico, um pastor assembleiano, e a gente imagina que o pastor ele vai ter uma fala completamente diferente daquela. No entanto, esse pastor ele já é conhecido por ter uma fala mais agressiva, uma fala mais enfática. Eu, particularmente, ouvindo o áudio, não achei nada demais, no sentido de ele não falou nenhum palavrão ali, Claro, e aí sim eu concordo que foram falas que um pastor, um cristão, ele não deve falar, Mas é aquilo, dele se espera isso mesmo, porque ele geralmente fala assim. Além disso, não foi apenas o áudio vazado, O que também chamou a atenção é que na última semana parece, e isso não é provado, mas parece que ele também está começando a ser, eu não sei se investigado, não sei se estão começando a estar na cola dele, por conta dessa ligação dele com o ex-presidente Bolsonaro. E isso aí eu percebi que se levantou também de maneira tardia, mas parece que se levantou uma discussão. Um pastor evangélico ou um cristão, ele deve estar vinculado, o seu nome, a figuras políticas. Ele precisa se envolver com política. Ele precisa apresentar apoio a políticos. Bem, eu tenho um vídeo aqui no canal há mais ou menos uns
3 a 4 anos atrás, aonde eu falo exatamente o que eu penso sobre isso. Eu sou completamente contra líderes religiosos, cristãos, principalmente, que se utilizam da sua influência para eleger pessoas. Eu sou totalmente contra. Com relação a esse pastor, né, que eu não vou citar o nome aqui, mas vocês já sabem, né, da semana passada, dos áudios, então. Poxa, assim, eu cresci ouvindo ele pregar. Eu sempre achei ele uma mente, sabe, além da comunicação, ele tem uma mente, né, uma memória muito boa, uma pregação muito objetiva. Sempre gostei muito, né? Eu gostava muito, quando eu era criança, de assistir os programas dele na televisão. Sei lá, da última década para cá, ele, do ponto de vista teológico, para mim, ele começou a deixar a desejar quando ele abraçou, ainda que ele diga que de uma maneira diferente, mas abraçou a teologia da prosperidade com a forma dele de pregar, né? Porque se você pegar mensagens dele antigas, ele não falava nada, ele pregava contra, né? Tem uma famosa mensagem dele no YouTube que acharam, que encontraram, onde ele prega contra a teologia da prosperidade. Ele ainda diz na pregação que para um norte-americano pregar teologia da prosperidade é fácil, né? Na América, com todas as facilidades, prosperidade, é fácil. Agora, pregar numa favela, né, no Brasil, é difícil. E ele depois mudou essa forma dele de pensar e ele começou a apoiar, inclusive ele trouxe para o Brasil referências, né, da teologia da prosperidade dos Estados Unidos, né? Então foi uma contradição assim muito nítida, né? E aquilo ali já me deixou meio triste com ele nesse sentido, né? Mas enfim, eu acho que agora, nos últimos anos, ele se colocou cada vez mais debruçado nessa pauta política. Ele tinha lá, ele defendia, ele fazia os eventos dele, né, principalmente quando teve aquela questão, né, da cartilha, onde ensinavam coisas que para uma família conservadora não era legal, e ele foi lá e ele fez. Até aí, a gente ainda via uma questão ali em defesa da igreja, em defesa dos costumes, da família, mas depois a gente vê que agora mudou, né? Mudou, e agora realmente ele está o tempo todo envolvido em eventos políticos, eventos em defesa do ex-presidente Bolsonaro, enfim. E agora está acontecendo essa situação aí, né? Ele talvez sendo aí, né, investigado pela polícia, e tantas outras situações. O que eu percebo, gente, nessa questão toda é o que eu falei lá atrás. A igreja, ela não tem que se envolver com isso. Eu não estou falando aqui que a igreja, ela não precisa ou não pode falar e esclarecer aos seus fiéis para que eles venham ser pessoas politizadas. Eu não estou falando isso. Eu acho que nós somos igreja, mas também nós somos cidadãos. Então, claro, né? Eu acho que você, como líder religioso, você tem que orientar os seus liderados a procurarem ser pessoas que têm uma consciência como cidadão. Então, você não vai, né, sendo um cristão, votar numa pessoa que, como pauta dela, é acabar com a religião, acabar com o direito, né, de você professar sua fé. Não é isso. É claro que tem que existir, sim, essa orientação, inclusive dentro da igreja. Não sou contra pregar sobre a questão do cidadão, né, do cristão enquanto ser um cidadão, ser um cidadão, um indivíduo com consciência, né, politizada. O problema é quando você começa a levar para dentro da igreja os seus apoios políticos, né, os seus conluios políticos, que foi o que aconteceu quando o Bolsonaro foi eleito. Tá? A gente viu isso aí nas igrejas. A gente viu pessoas... eu vi uma igreja que estava fazendo arminha, que era um dos símbolos do Bolsonaro, né? Isso, gente, é um problema. Você misturar religião com política é um problema. Toda vez na história da humanidade em que se envolveu política com religião, as maiores barbáries aconteceram. As maiores barbáries aconteceram. Por quê? Porque religião é um tipo de dominação. Isso a gente não pode negar. Não estou falando da fé, mas a religião, ela é um tipo de dominação. Você concorda comigo que um pastor,
mal intencionado, ou um padre, ou qualquer outro religioso, ele pode acabar com os seus fiéis, acabar com os seus liderados? A gente viu já situações que houve isso, né? Há algumas décadas atrás isso aconteceu nos Estados Unidos. Um pastor, um líder religioso de uma seita, ele induziu os seus fiéis a fazer uma coisa horrível, que eu não vou falar aqui para não danificar, né, o vídeo, mas assim, horrível. Ele orientou os seus fiéis a fazerem uma coisa horrível com eles e com os seus filhos. Então, isso é um grande problema, né? A força de dominação que a religião ela tem, ela é muito grande. Da mesma forma, a política. A política tem uma força de dominação muito grande. E a política ela tem uma força legal, onde ela pode, né, modificar a sociedade através de sanções, através de punições, através de medidas, né, com o apoio do Poder Judiciário, com o apoio do Poder Legislativo, né? Você pode fazer muitas coisas. O Executivo pode fazer muitas coisas. Então, por isso que eu acho que é muito ruim. Eu acho que esse pastor, que a gente está falando aqui desde o início do vídeo, ele poderia muito bem continuar exercendo a sua influência em prol do reino de Deus. Eu sei que os defensores dele, ou ele próprio, teriam diversas argumentações, como, por exemplo, mas eu estou fazendo certo porque eu estou apoiando um candidato que é a favor da igreja, e tantas outras coisas, né? E poderia até usar vários textos bíblicos para corroborar e para colaborar com a sua forma de pensar. No entanto, eu ainda penso que a religião, ela não deve, né? E principalmente pastores com forte influência, como esse pastor, não deve estar na mídia, fomentando, influenciando pessoas a estarem, né, cristãos, a estarem envolvidos com essas questões ligadas à política. Eu acho que, ainda mais no tempo que nós estamos vivendo, um líder evangélico, um pastor, ele precisa estar cada vez mais preocupado em falar sobre a eternidade, falar sobre o reino de Deus. A gente sabe, não é querer ser pessimista, mas a gente sabe que as coisas no mundo elas tendem a piorar, até porque se fosse o oposto, então é aquilo, você não está esperando a volta de Jesus, porque a gente sabe que a cada dia que se passa, o anticristo cada vez mais se aproxima e a gente sabe que as coisas estão se afunilando. Então, a tendência é que as coisas piorem para que um dia, né, a gente acredite que num futuro bem próximo, Jesus ele retorne. Então, se você quer construir ou se preocupar tanto com uma sociedade aqui, né, no mundo melhor, de modo que você se torne uma figura política, então você não está realmente se preocupando com vida eterna. Você não está se preocupando com o céu. Você está se preocupando só com as coisas aqui da terra. Esse, para mim, é o problema de uma figura, né, como esse pastor, ficar tão preocupado em falar o tempo todo sobre política, participar de eventos políticos, defendendo candidatos, defendendo políticos, e aí a gente acaba vendo a pessoa mudando a sua posição, né, a sua missão de vida. Porque para mim, um pastor, a prioridade máxima da vida dele é cuidar das ovelhas, né? Vamos lá para o cerne, né? Vamos lá para a semântica da palavra pastor. Por que o pastor é chamado de pastor? O pastor faz o quê? O pastor cuida. No campo ele cuida das ovelhas. Esse título, levando agora para a religião, o pastor ele cuida das suas ovelhas, dos seus liderados. E não fica o tempo todo militando, não fica o tempo todo envolvido com política. E aí a gente vê o que aconteceu e o que está acontecendo. Então, na minha concepção, eu acho que a igreja não deve se envolver com religião por causa disso. Torno a dizer aqui, sim, a igreja, os pastores, devem claramente proporcionar para os seus liderados conhecimento
e esclarecimentos enquanto cidadãos, para que sejam sujeitos politizados, conhecedores dos seus direitos, né? Para saberem também quem votar, colocar lá para defender os seus direitos. Agora, transformar a igreja em um palanque de militância política, como aconteceu, né, tem acontecido nos últimos anos, isso para mim é um grande erro, um grande problema da igreja. Tá ok, gente? Bom, mais uma vez, desculpe pela qualidade do vídeo. Espero que vocês gostem. Deixe o seu like, compartilhe esse vídeo para quem você achar que é interessante e fique na paz.